Olá, bom dia. São 5h30 do dia 6 de outubro de 2022, quinta-feira. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao anterior. Nós estamos fazendo a história do Graal, que é extremamente importante e esconde os grandes segredos da história comum. E os professores de história dos colégios, das escolas, não contam a verdade. Porque se contassem, iriam dizer o que aconteceu no mundo físico e o que aconteceu no plano astral. São dois planos, plano físico e plano astral. E eles só contam na história o que aconteceu no plano astral, no plano físico. E nós aqui estamos contando as duas coisas. E isso vai mudar tudo. Vamos então continuar. Nós estamos falando do ciclo do Graal, é o título dessa subsérie, e hoje vamos falar de algumas coisas curiosas, umas curiosidades baseadas no material que vocês já viram. Primeiro agradecemos aos colaboradores que se inscreveram, depois aos colaboradores que estão doando. Acabei de ver que um da Bélgica, ele mandou a colaboração dele da Bélgica, é um casal de amigos meus, Eduardo e Mônica, eu chamo eles. Então são belgas, olha só, tem um casal de alunos na Bélgica, um na Suécia e outro na Austrália. Então, o da Bélgica mandou hoje, quer dizer, mandei, eu já ouvi hoje, então agradeço muito, quer dizer, nós somos um grupo e esse grupo é imbatível porque nós vamos vencer. Nós temos a espada de Nuadu, nós temos a lança de Lug, nós temos o caldeirão de Dagda e nós temos a pedra real. Ou seja, nós temos os 4 poderes que torna o homem invencível. E o grupo não é só o nosso. Nós temos vários grupos espalhados, não eu digo, existem vários grupos espalhados pelo mundo com essa mesma ideologia. Então, esses grupos vão terminar se conhecendo, se interligando. Por enquanto, a maioria dos que se interligam são maus ou são mornos, mas quando houver a interligação dos grupos bons, então nós ganharemos a batalha. Então, e agradeço finalmente aos nossos 8 caribus que têm nos mandado a importância que nos mantém, graças a Deus, com a vida digna. Então, vamos continuar com o assunto, o ciclo do Graal. Aqui está escrito, o ciclo do Graal. O símbolo maior é a espada, mas acontece que vocês sabem que depois esse símbolo foi substituído por outros. Aqui nós temos 3 livros, eu mostrei a vocês. Um é documentário, do Évola, e os outros 2 são lendários. Vamos ver como foi que apareceram esses 2 livros aqui, que são lenda. A Lenda do Graal, Os Caminhos do Graal. Esses não se creem, não são livros credíveis. Por quê? Porque são lendários, baseados em fatos reais. Então, 2 homens, chamados Chrétien de Troyes, e outro chamado Wolfram van Eisenberg, eles fizeram uma história com H minúsculo e terminaram criando uma lenda. Mas nós vamos separar o que é a lenda da verdade. Então, a primeira coisa é a espada. É indubitável que a espada, chamada Calibur, ou Caliburne, e que depois se torna Excalibur, porque quebra 2 vezes, a primeira vez na mão de Arte, e ele joga no lago, e a Dama do Lago reconstitui. E depois na mão de Arthur, que também joga no lago e a Dama reconstitui. Então, por isso ela se chama Excalibur. Ex quer dizer que era. Mas esse é um dos símbolos, o principal. Eu tenho a minha, mas eu não sou o único. Existe aqui um livro
eu acho que é o mais conhecido, iniciado, e a iniciação mais bela que existe na Ordem do Graal, conhecidíssimo, é Dante Alighieri, a Divina Comédia. Nós vamos fazer um resumo para vocês. Ele teve uma iniciação parecida com a minha, viu? A iniciação dele ele escreveu e depois eu vou dar a vocês o resumo. Olha, a Divina Comédia, Dante Alighieri. Ele teve uma iniciação na Ordem do Graal muito semelhante à minha, só que muito superior. Então, eu tenho o livro, está disponível na praça, e eu vou contar para vocês o resumo, para vocês verem, compararem a minha, que foi assim, desse tamanho, comparada com a dele. Dante Alighieri. Então, o que nós queremos dizer hoje aqui a vocês é o seguinte: há uma coincidência notável. Primeiro, todos os três personagens que estão ligados à lenda do Graal são guerreiros. Então, o que seria aparentemente uma contradição, porque depois vamos encontrar um outro tipo de personagem, né, que ele prega a paz. E ele diz que não serão os guerreiros que conquistarão a terra. Então aqui nós temos Arte, é o primeiro guerreiro que nós encontramos aqui em Júlio Cévola, que vocês podem não acreditar, mas ele conheceu Hiperbórea, ele conheceu a sede atlântica, nórdica, e agora ele tinha 12 generais. Curioso, 12 generais. Vou dizer o nome. Tive o trabalho de pesquisar para encontrar um nome. Vocês sabem que tudo isso já está mais do que acontece aqui. Não preciso repetir, ó. Nessas ilhas, Avalon é aqui, na Islândia atual, e Arthur aqui, e Carlos Magno também aqui. Então, tudo acontece nessa região. Acontece, porém, que os autores invisíveis da história, eles moram no Polo Norte, ou seja, eles moram na calota polar. E isso acredite quem quiser, mas aqui está, onde eles moram. É gelado que ninguém aguenta. Então, vamos continuar então com Arte. Bem, o que liga primeiro esses três personagens, Arte, Arthur e Carlos Magno, são os seus assessores diretos de confiança. Então nós fizemos aqui uma pesquisa e temos aqui a relação. Arte, que eu acabei de mostrar a vocês, ele tenha 12 generais de extrema confiança e valorosos como ele, cujo nome nós não temos. Júlio Cévola não nos dá o nome deles, porque é muito antigo, não há documentação. Então, nós sabemos que ele tinha 12 generais, todos eles são assessorados por 12, mas já o segundo, Arthur, que é aquele que vai ser o herói principal, porque aqui nós temos as mãos da Dama do Lago devolvendo Excalibur, consertada, aí, ó, ela entregando de volta a espada consertada, a quem? A Arte. Aí a espada, 4.500 anos depois, aparece nas mãos de Arthur, né? 4.500 anos depois. E Arthur também quebra a dele. E a Dama do Lago, de novo, aqui nós temos uma figura que podemos atribuir a Arthur. É um guerreiro mais romano, diferente de Arte, que é um guerreiro bárbaro, ele é celta, e ele também comete um ato ilícito e a espada é quebrada. E mais uma vez, ele joga a espada na água e a Dama do Lago, mais uma vez, aqui nós temos aqui, olha, a espada, olha o cabo da espada, as mãos dela saindo da água e ele aqui vindo buscar a espada, ó, tá com água quase pelo peito. Então, ambos cometeram um ato ilícito, porque não existe homem perfeito. Então, homem perfeito só existe um.
Então aqui está ele, né, nas margens pedregosas do lago. Aqui está as mãos da dama do lago, Viviane, e aqui está a espada Excalibur consertada. 2 vezes quebrada, 2 vezes consertada. E agora nós já temos o nome dos 12 generais. No caso de Arte nós não tínhamos, mas no caso de Arthur nós temos. Então, olha que coincidência. Sabemos com certeza que Arte tinha 12 generais de confiança, mas não sabemos o nome. No caso de Arthur, então nós temos aqui Kay, Lancelot, Gaheris, Bedver, Lamorak, Gawain, Galahad e Tristan. Tristan depois vai ter uma lenda de Tristan e Isolda, que é um romance de amor. Então aqui nós temos os 12 cavaleiros da Távola Redonda, que aqui estão listados e que estão em torno de Arthur. Né? Um pouco mítico e um pouco verdadeiro, porque eles existiram de fato. Realmente eles existiram. Mas não foi aquilo que o romance de von Eschenbach, Wolfram von Eschenbach e de Christian de Troyes termina fazendo com que as coisas deixem de ser verdadeiras, históricas e passem a ser uma novela de cavalaria. Aqui é que nós temos. Quem tem esse, tem tudo. Então, vamos agora a um outro personagem. Nós dissemos a vocês que o cristianismo aconteceu. Houve um homem na Galileia, um pobre galileu, um profeta, que encontrou alguns pescadores e que, depois de ter uma vida muito movimentada, morreu crucificado. Esse homem se chama Jesus de Nazaré, que também tinha 12 apóstolos, ou seja, 12, 12, 12, 12. Mas depois ele nasceu no ano 0, no reinado de Augusto. Já mostramos a vocês Augusto, que foi filho adotivo de Júlio César. E por curiosidade, os Césares também são 12. Júlio César, Augusto César, Nero César, Tibério César, eu sabia de memória, agora não sei. Não anotei porque eles são maus. Então não anotei. Só Vespasiano e Tito, tem alguns. Tem Marco Aurélio, mas a maioria são maus. Então só nos interessa os 12. Mas por que 12? Né? Porque Jesus tinha 12 apóstolos. Porque Arte tinha 12 generais de confiança. Porque Arthur tinha 12 pares, condes, que ele chamava. E porque Carlos Magno vai ter também 12. Carlos Magno, como eu disse a vocês, já é cristão. Ou seja, Jesus nasce, morre e deixa uma doutrina. Essa doutrina de Jesus é perseguida até o ano 312. No ano 312, Constantino faz um edito, influenciado pela mãe, proibindo matar os cristãos. Ano 312. No ano 476, os bárbaros invadem o Império Romano e acontece aquela coisa maravilhosa do Papa, com uma cruz na mão, expulsar Átila dos portões de Roma. O que os historiadores, eu gostaria muito que eles me explicassem como, né, um homem vestido de branco com uma cruz na mão expulsa, né, um batalhão de bárbaros, uma horda de bárbaros, né, dispostos a matar. O que eles mais tinham era sede de sangue. Isso os historiadores não dizem. E aí nós já temos a influência de Jesus, porque o Papa já se diz o representante de Cristo. E nós temos aqui um livro em que o autor, chamado Joseph Bernardet, foi excomungado pela igreja. Ele era padre. Ele foi excomungado porque ele colocou exatamente como aconteceu. E não, a igreja não gostou, a igreja católica não gostou, porque ele botou 12 papas no inferno. Então, o Vaticano, potência mundial, ele escreve exatamente a história da igreja como aconteceu. Mas veja,
ele começa dizendo que a igreja tinha 12 apóstolos, que Jesus tinha apóstolos. Ao redor da cúpula de São Pedro, iluminada pelos raios que atravessam, resplandece uma inscrição em letras de ouro: Tu és Pedro, e sob essa pedra farei a minha igreja. Sob a cúpula ergue-se o altar-mor, debaixo do qual estão sepultados na terra, segundo a narrativa de São Mateus, o Pedro, o pescador, e o seu colega de pregação, Paulo. Então, o século XIX lançou dúvidas sobre isto, mas o Papa Bento XVI deu permissão aos arqueólogos para desenterrarem, e eles constataram que lá estão realmente os ossos, ou as vestes, inclusive. Então, a ciência tem direito de duvidar de tudo, mas tem também o dever de responder às dúvidas que ela levanta. Então, veja, ele é espetacular, e ele mostra como é que o Papa conseguiu uma autoridade muito grande quando ele livrou Roma de Átila. Ele foi aclamado rei de Roma, mas ele não aceitou. Passou a usar o título de cônsul, e aí mas o que ele esquece é que isso foi no ano 500, Constantino já tinha se convertido e já tinha construído a primeira basílica cristã. Ou seja, como ele venceu Maxêncio na Batalha de Ponte Milvia, então ele constrói essa igreja para agradecer, quando ele sabe pela mãe, que quem deu a vitória a ele foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo também tinha 12 apóstolos. Então, veja, foi excomungado porque ele disse a verdade, como eu. E aí depois a igreja reconheceu o erro. Ele morreu reconciliado com a igreja. Joseph Bernarditi é o nome dele. Vaticano, potência mundial. É um grande historiador e ele vai dizer a verdade, e por causa desse amor dele pela verdade, ele será excomungado pela igreja. Mas não vai adiantar nada, porque o livro está aqui nas minhas mãos. Aqui, ó, Joseph Bernarditi, o Vaticano, potência mundial, tradução de Carlos Domingues, 1942, Irmãos Pongete. Por causa desse livro ele foi excomungado, porque ele disse a verdade. E ele botou vários papas no inferno. Botou os Borgias, botou os Médicis. Então, como Dante mais tarde, também vai ser exilado, porque fez a mesma coisa. Eles dois são muito semelhantes. Mas eu não tenho a iniciação de Bernarditi na ordem do Graal. Não consta, enquanto que a de Dante é belíssima. O fato é que aqui nós temos a história verdadeira do cristianismo, verdadeira. Então eu tenho aqui na minha mão um livro que conta a verdade sobre o cristianismo, e qualquer pessoa que possa duvidar, então vai ter que se ver com os fatos para saber se foi ou não foi, se aconteceu ou não aconteceu. Então, ele não fala do Graal aqui, porque só chega a dizer que o Papa ocupou o trono do mundo. Ou seja, ele chegou a ser o rei do mundo, mas ele não soube manter. Lá pelo ano 500, 600, o Papa se tornou o centro do governo mundial, mas ele não soube. E o Papa tinha uma comitiva. Essa comitiva, nós vamos ler também o nome, veio dos herdeiros de Jesus. Jesus, então, tinha 12 apóstolos, e o nome dos apóstolos de Jesus são Simão, Pedro, que depois se torna o primeiro Papa, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, são 2 Tiago, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, esse era primo, a esposa dele era prima de Nossa Senhora, de Maria, Tadeu, que aqui ele não chama, mas o nome completo é Judas Tadeu, ele não bota Judas exatamente para não confundir com Iscariotes, Simão Zelote, que era colega de Judas Iscariote, era do mesmo partido, o PT,
e Judas Iscariotes, o traidor. Né? Está em Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6 e Atos 1. A relação, são 4 relações, todas conhecidas. Então, Jesus tinha 12 apóstolos, Carlos Magno tinha 12 paladinos, chamado Pares da França, e ele é que é o verdadeiro Arthur. Então, o Arthur inglês, não fez tudo aquilo que está na aventura da Távola Redonda. Aquilo tudo os ingleses se apropriaram da história do verdadeiro Arthur, que é Carlos Magno. Então, quem eram os 12 pares da França, como era Carlos Magno? Era o bispo de Londres, o bispo de Beauvais, França, o bispo de Chalon, o bispo de Noyon, o duque da Normandia, o duque de Borgonha, o duque da Aquitânia, o conde de Champagne, o bispo de Laon, o conde de Flandres e o conde de Toulouse. Então, 12 homens que acompanhavam ele nas guerras. Então, 12, 12, 12, 12, 12. E por que 12? Porque é o número que vai nos dizer alguma coisa. Segundo a astrologia e a astronomia, o Sol gira no espaço e passa por 12 casas. E quando ele passa por essas 12 casas, quem nasce naquela casa, então, tem um temperamento típico. Eu sou taurino, por exemplo. Então, aqui eu recebi de presente, como eu sou cristão, então o meu amigo Euler quis que eu visse que há uma relação entre a astrologia e o cristianismo. Eu nunca li o livro, mas aqui está a astrologia, os 12 apóstolos e a astrologia. Então, segundo a teoria do livro, porque são 12, tanto de Arte, quanto de Arthur, quanto de Carlos Magno, e quanto de Jesus. E mais, né? Então nós vamos encontrar 12 profetas maiores, 12 profetas menores, 12 patriarcas antediluvianos, 12 pós-diluvianos, 12 tribos de Israel, e vai por aí. Então, Carlos Magno é descendente de Clovis e Clotilde, já falei aqui. Clotilde se converte ao cristianismo, que chegou até a França através de um dos apóstolos de Jesus. Já estamos longe, porque Jesus nasceu no ano 0, e aqui Carlos Magno já estamos no ano 800. E o problema de Carlos Magno é que é um grande problema para a humanidade. Nós estamos vivendo uma desgraça por causa dele. Se ele não fosse tão ingênuo, ele permitiu que uma tribo chamada os Cázaros, que moravam no Cáucaso, na Rússia, ele permitiu que essa tribo entrasse no reino dele. Vocês sabem que Carlos Magno ele se torna, no final das contas, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E aí, aqui está ele, o retrato é verdadeiro. Então, isso aqui é de fato o retrato de Carlos Magno, a pintura. Ele é esse aqui, olha a espada, né? E ele idealiza um grupo de iguais, aqueles condes, aqueles bispos, aqueles duques que vão gerar a lenda da Távola Redonda. Ou seja, homens que têm a mesma dignidade, que são tratados como irmãos. Ele cria uma fraternidade verdadeira. Ou seja, ele imita Jesus. Jesus criou uma fraternidade, os 12 apóstolos, e ele, 800 anos depois, cria uma fraternidade que é chamada Távola Redonda. Essa fraternidade, infelizmente, vai ser motivo, nós vamos explicar detalhadamente, de uma lenda através de 2 trovadores, 2 menestréis. Naquela época existiam homens que ganhavam a vida contando novelas, cantando ao som do alaúde. Então, um deles, chamado Chrétien de Troyes, francês, e Troyes é o nome da cidade, Chrétien é o nome dele, cristão. E Wolfram von Eschenbach, que é o bandido, né, que vai contar uma história errada. Então, tudo isso vai fazer com que o Graal
venha a aparecer, vai a perder importância, e a Igreja Católica não vai dar nenhuma importância ao Graal. Na verdade, ele esconde muitos mistérios e muitos segredos. Aqui nós temos outro quadro, mais nítido, mostrando os cavaleiros da Távola Redonda. Só que quem escreveu essa história? Os ingleses, os habitantes da Ilha Britânica, aqueles que foram conquistados por Arthur, e depois, quando Roma caiu, Arthur se tornou amigo deles. Então, terminou se tornando o rei da Bretanha. Aqueles que eram inimigos terminaram sendo servos dele, porque ele tinha a pedra real, a coroa, e tinha a espada, Excalibur. Então, aí surge a lenda do Graal, que é a taça. Então, ele também tem a taça. E em torno dessa taça é que vai acontecer a lenda do Graal, os caminhos do Graal e a lenda do Graal. A taça vai vencer os outros objetos. Então, o caldeirão de Dagda, que na verdade é a taça, ela vai se sobrepor aos outros objetos, né? E aí nós vamos encontrar aqui uma fraternidade. Toda a sociedade secreta quer repetir isso aqui, mas não consegue. É um ideal muito nobre, mas Arthur conseguiu, Carlos Magno não conseguiu. Carlos Magno é descendente de Clovis e Clotildes, que depois vão gerar Meroveu, que é quem ajuda o Papa a combater Átila, e Meroveu vai gerar Carlos Martelo, que é quem expulsa os muçulmanos da França. Ele não deixa que eles passem pela França, ele é francês, Carlos Martelo, avô de Carlos Magno, e eles vão sequestrar o Papa. E aí Carlos Martelo forma um exército e manda eles de volta para o raio que o parta. E eles voltam para a Espanha, ainda existe Toledo, ainda existe Granada e ainda existe outras cidades que têm muita influência, mas o interessante é, por que 12? Então, a astrologia mostra que Carlos Magno, de fato, foi imperador do Sacro Império Romano Germânico. Era o que sobrou de Roma. E ele tinha aqueles 12 cavaleiros que ele chamava os pares da França. Eram verdadeiros e eram discípulos do crucificado. Aqui não está muito nítida, eu procurei figuras, mas elas têm direitos autorais, eu não pude publicar. Aqui ele está no centro, a cruz, e aqui está o brasão dos 12 cavaleiros em torno dele. Mas é muito fácil eu pegar esse objeto aqui e mostrar a vocês e dizer assim, olha, ele morreu assim, e acontece que ele tinha 12 apóstolos que também morreram assim, eu acabei de dar o nome deles, e Carlos Magno foi um dos discípulos dele que decidiu repetir o mesmo que Arthur, o mesmo que Arthur e o mesmo que Jesus. 12 cavaleiros que ele chama os 12 pares da França. A Inglaterra, safada, sem vergonha, pegou essa história do Imperador Carlos Magno e os 12 pares da França. O livro existe, baixem na internet. O livro existe na praça. Eu tenho ele baixado na internet, mas a linguagem é provençal. Então, leiam, que é verdadeiro. Aí, o que é que os ingleses fizeram? Se apossaram da história do Imperador Carlos Magno e fizeram a fantasia. Por isso vai aparecer a lenda do Graal, infelizmente. O Graal vai virar uma lenda. Mas Carlos Magno cometeu 2 erros. O primeiro erro dele foi não perceber o seguinte: João Batista, que é anterior a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi crucificado, João Batista foi decapitado, Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado. Então, João Batista tinha vários apóstolos. Foi ele que batizou Jesus. Mas ele batizou milhares de pessoas. E acontece que o batismo de João fazia sacerdotes. Sabiam disso? Através do batismo, João fazia sacerdotes. Então, aqui nós temos uma visão do Graal, já na Idade Média, já com Carlos Magno,
Agora ele vai se tornar o centro, a espada vai perder importância, mas jamais ela deixará de ser. Eu tenho a minha, né, e vários outros, mas aqui está o Império de Carlos Magno. Então, isso aqui foram as terras ocupadas por Charlemagne, Carlos Magno. Mas ele cometeu um erro. Ele deixou que entrasse nessas terras as piores criaturas do mundo, os cázaros. É o que nós falaremos no próximo vídeo. Então, olha, isso aqui vivia em paz. Carlos Magno começou matando, porque todos os bárbaros que não aderiam a ele, ele matava. Para ele, só quem merecia viver nas terras dele eram os cristãos. Então, aqui nós temos os boêmios, os austríacos, os bávaros, os suábios, os romenos, os renanos, os westfalianos, né, os saxões e assim, e os francos, que no final ele é da França, né? E a França aqui está do lado de fora, minha gente. É impossível, ó. Não sei se dá para vocês verem. França, é claro que ele sendo francês a França não podia ficar de fora. Terminará ele anexando a França ao Sacro Império Romano-Germânico. Mas Carlos Magno cometeu 2 erros. Primeiro de que tudo, quando Jesus Cristo foi batizado por João, havia milhares de pessoas batizadas. E João pegou alguns, aqueles que estavam mais próximos a eles, principalmente João Evangelista, e disse: siga Jesus. E João Evangelista seguiu. E outros. Mas alguns se recusaram, não queriam deixar João. E aí, João, então, depois cede a Pedro, porque Pedro passa a ser, segundo a lista, em todas as listas ele é o primeiro, minha gente, ó. Tem 4 listas, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6 e Atos 1. Em todas elas, Simão Pedro é o primeiro. E Judas Iscariotes é o último. Então, acontece que esses são os escolhidos por Jesus, mas acontece que João batizou milhares. E o que aconteceu com esses milhares batizados por João? Eles formaram um grupo, e esse grupo inventou uma história. Porque nós vamos no Evangelho, quem lê o Evangelho vai ver que Jesus se despediu dos apóstolos antes de ascensionar. Ele é o mestre ascensionado, e antes dele ascensionar, antes dele ir para o reino de Deus verdadeiro, ele chamou os apóstolos para se despedir, e ele chamou Pedro para uma conversa especial, e João veio atrás de Pedro. E Pedro perguntou a Jesus Cristo: por que é que ele vem junto comigo? E Jesus disse: se eu quero que ele venha para perto de mim, o que tu tens com isso? Quanto a ti, segue-me. E aí, a partir daí, inventaram a história de que havia 2 igrejas, a igreja de João e a igreja de Pedro. Na verdade, Santo Agostinho diz que há, mas a noção de Santo Agostinho é diferente. A igreja de Pedro é visível, material, legalista. E a igreja de João é invisível, é astral. Ou seja, eu sou cristão joanita, ou seja, heterodoxo. Eu não me incomodo o que o Papa diz, o que os bispos falam. A igreja de Pedro, para mim, não tem importância quase. Tem sim, na missa. O centro da missa, que é a consagração, para mim, é sagrada. Mas aqui, o que os bispos falam, para mim, é flatus vocis, besteira. O que acontece é o seguinte: daqueles discípulos de João, 2 eram especiais. De João Batista, Pedro e João Evangelista. E aí eles fundam 2 igrejas. Mas, em que sentido? Santo Agostinho, no ano 400, explica. A igreja de Pedro é legalista, organizada, é uma instituição. E a igreja de João não é uma instituição. Eu odeio instituições. A igreja de João é aquele que de coração adere a Jesus, pode ser de não frequentar igreja nenhuma, ele é joanita. Então a igreja joanita é a reunião
de todos aqueles homens do mundo que não importa, não tem igreja, não tem templos, também chama-se Grande Fraternidade Branca, e aí sim nós temos o verdadeiro grau. Esses são os membros da Ordem do Grau a qual eu pertenço. Então, o que o bispo diz, não me interessa. O que o Papa fala, não me interessa. Agora, a consagração na missa, que é a Santa Ceia, ali, um dia eu vou fazer um vídeo explicando o que é. Então, Carlos Magno esqueceu o seguinte, havia essa história de que havia duas igrejas, uma fundada por João Evangelista, né, que foi discípulo de João Batista, batizado por ele como Jesus. Não confundam. João Batista batizou Jesus. João Batista batizou João Evangelista, mas não batizou Pedro. E aí, Jesus vai ter esses dois apóstolos como seus principais pares. E esses dois apóstolos vão criar duas igrejas. A igreja de Pedro é legalista, é materialista, ela preocupa-se com dinheiro, com templos, com organização. E a igreja de João não, preocupa-se com o coração, com a devoção, com o amor ao próximo, com a ação correta, honrada. Essa é a verdadeira ordem do grau. É a igreja joanita. Só que há uma outra história. Um determinado gnóstico chamado Marcião foi batizado por João Batista. Marcião é o nome dele. Ele era gnóstico. Os gnósticos são malucos, dissidentes. Eles inventam o que eles querem. A doutrina dos gnósticos é um caldeirão de bruxos. Então, ele cismou que ele era o descendente de João Evangelista. João Evangelista foi o Pedro morreu em Roma, Paulo morreu em Roma, Paulo foi crucificado, Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado e João morreu isolado na ilha de Patmos. Aí surge um maluco que é chamado gnóstico, gnose quer dizer conhecimento secreto, chamado Marcião, filho de um bispo ariano, ou seja, católico, e ele se diz descendente, herdeiro de João Evangelista. E ele funda uma outra igreja, organizada como a de Pedro. Olha, é contra a ideia de Santo Agostinho. Agostinho diz que a de Pedro é materialista e organizada, tem templos e tem escritos. A igreja de João não tem escritos, não tem templos, não tem chefes, não tem hierarquia. Está no coração de cada homem. Então, Marcião cria uma anti-igreja e essa sucessão, né, ele tem um mérito, porque foi ele quem juntou os primeiros escritos canônicos, separando o que prestava do que não prestava. Então, ele era uma pessoa inteligente. Graças a ele, nós temos os primeiros escritos canônicos, ou seja, que tem fundamento, que tem autoria. E ele funda uma igreja dizendo-se herdeiro de João Evangelista, enquanto que o herdeiro de Pedro é Lino, Cleto, Xisto, Crisógono. Então passa a haver duas igrejas rivais, todas duas materiais, todas duas têm templos, todas as duas têm hierarquia, uma fundada por Marcião e outra fundada por Jesus Cristo. Então, a de Jesus Cristo incluía Pedro e João Evangelista. E aí, quando João Evangelista se isola numa ilha, ele é obrigado, ele é preso. Depois aparece um maluco, gnóstico. Para mim, a maioria dos gnósticos são malucos. Marcião, funda uma igreja igual a de Pedro. E a sucessão dele vai adiante, passa por Constantino, passa pelos bárbaros, no ano 476, passa por Constantino, 312, Constantino I. Depois passa por Leão Magno e vamos encontrá-lo nas cruzadas. E o descendente de Marcião vai se chamar o Grande Pontífice da Montanha Sagrada. Olha só, minha gente, é coisa de Satanás. Ele se considera outro Papa.
Então ele é um antipapa, ele é um anticristo. Existe Pedro, com a sua igreja legalista, e existe João, que, segundo Santo Agostinho, tinha uma igreja invisível, só no coração de cada homem. Ninguém sabia quem era da igreja joanita, porque ela existia no coração. Não existia templo, nem hierarquia, nem escritos. Marcião transforma essa igreja igual, vamos dizer assim, similar da de Pedro. E as duas vão ser hostis. Mas acontece que Marcião prospera. E ele vai tendo descendentes, ele tem a lista dos pontífices, segundo Eliphas Levi, ele tem a lista dos pontífices todos, o grande pontífice da Montanha Sagrada, que vai desde São João Evangelista até o grande pontífice da Montanha Sagrada, na Idade Média, na época das Cruzadas. Então, é uma igreja que prospera. Muitos católicos não sabem disso. Eu sou joanita, mas joanita no sentido de Santo Agostinho. Meu coração é de Jesus e por ele eu serei capaz de ir para a cruz, se for necessário. Agora, esse maluco chamado Marcião, que tem o mérito de ter reunido os primeiros escritos, que aqui Nag Hammadi é uma porção de bosta, aqueles escritos não valem nada, é merda, tudo merda, mas para os gnósticos, a Pista e Sofia, que é outra porcaria, outra latrina, eles consideram tudo aquilo sagrado. Então, aqui estou sendo grosso mesmo, porque eles são responsáveis por um grande mal do mundo. Eles criam uma ordem, Marcião, quando Marcião encontra um santo da igreja chamado Policarpo, bispo de Esmirna, eles dois se encontram face a face em Jerusalém. E Marcião pergunta a Policarpo: tu não me reconheces? E Policarpo diz a ele: porventura eu não reconheceria o filho predileto de Satanás? E Marcião estabelece uma sede, ou seja, como Pedro tem um lugar onde ele vive, Marcião também tem um lugar onde ele vive. No Apocalipse, nas 7 cartas escritas por João, ele chama esse lugar o trono de Satanás. Portanto, a igreja marcionita, gnóstica, só pega porcaria, só pega merda, e junta essas merdas, não é bem assim, porque ele conseguiu coligir os primeiros escritos cristãos. Mas ele vai fazer uma sucessão que vai até, com sucesso, até sucessão com sucesso, até a Idade Média. E quando, na época dos Cruzados, né, os Templários vão entrar na história, porque vão se mancomunar com o grande pontífice da Montanha Branca. Ou seja, os Cavaleiros Templários vão ser herdeiros do pontífice da Montanha Sagrada. Por isso, Jacques de Molay foi condenado à morte. Então, aqui está o motivo verdadeiro. Ele foi condenado à morte justamente porque ele traiu o Papa. Ele dizia que era cristão e que obedecia à Igreja de Pedro. Na verdade, ele recebeu do grande pontífice da Montanha Branca o título de grande pontífice da Montanha Branca. E ele passou a ser grão-mestre dos Templários e grande pontífice da Montanha Branca. Ele traiu o Papa, então ele foi herege. Então a condenação dos Templários é justa. Eu não concordo que ele tenha sido queimado na fogueira, mas não foi injusto. Ele foi traidor, ele foi herege e ele pretendia fazer algo que seria da cabeça dele. Então, ele fazia parte de uma anti-igreja. Ele era gnóstico. Jacques de Molay, Jacó Burgundus Molay, judeu. Então, vamos entrar nesse assunto com mais detalhes. Por enquanto, chega 44 minutos, então vocês vão ver agora a questão do 12. Por que a questão do 12? Né? Porque existe a questão do zodíaco, e quem nasce em cada casa zodiacal tem um temperamento. Então, os 12 apóstolos, cada um deles nasce em uma casa zodiacal. Nós vamos no próximo dar detalhadamente as características de cada apóstolo, está aqui. E vamos ter a infelicidade de ter um homem que vai criar uma anti-igreja, portanto, é o primeiro anticristo,
que São Policarpo de Esmirna vai chamar de filho de Satanás, e São João Evangelista, de quem ele diz que é sucessor, vai colocar nas cartas dele que o trono de Marcião é o trono de Satanás. Portanto, ele é absolutamente mentiroso, como a maioria dos gnósticos. Vejam quanta coisa está por trás da história do Graal. E Carlos Magno ignora isso. Ele deixa que isso aconteça no reino dele. Ó, aqui dentro estão os joanitas. E ele deixa. Primeiro erro. Segundo erro. Sai de lá da Rússia, vamos mostrar no próximo, entram aqui os cázaros, que são seres de uma perversidade enorme, que vão dar depois os judeus askenaz. E ele deixa entrar aí. Então são dois tipos de gente que não presta. Os joanitas, sucessores de Marcião, não os da minha estirpe, não os da estirpe de Dante Alighieri, mas os sucessores de Marcião, que são os templários. E aí vai haver um problema. Vai haver duas igrejas que vão brigar. Por isso a Igreja Católica tem tanta guerra e tanto problema, que você diz a Igreja Católica, a religião serviu mais para a desgraça e as guerras do que para a paz. Mas por causa de Marcião. Então, ficamos aqui com isso. 12, 12, 12, 12 é um número místico, porque obedece ao zodíaco. E a questão do grande pontífice da Montanha Branca, que é um falso herdeiro de São João Evangelista e que funda a igreja joanita falsa. Eu sou joanita, mas verdadeiro, ou seja, de coração, tenho um contato com os anjos e os atlantes e com Jesus Cristo. E esses não têm. E eles vão transmitir o poder deles para o grão-mestre Jacó Borgundo Molay, que vai se tornar ao mesmo tempo grão-mestre dos Templários e chefe da Igreja Joanita. Por isso ele vai ser morto pela Inquisição. Então, com justiça. Ele vai ser condenado. Agora, não acho que ele devia ser queimado. É uma crueldade pegar um homem, amarrar ele num poste e tocar fogo. Mas Joana d'Arc, também inocente, sofreu a mesma pena. Coitada. Né? Você vê que a Igreja de Roma, a Igreja de São Pedro, cometeu muitos erros. Então, Carlos Magno comete dois erros crassos. Vou repetir. Primeiro, permitir que os joanitas de Marcião proliferem no reino dele. Segundo, permitir que um grupo de bárbaros cruéis, chamado cázaros, saiam da Rússia e venham se estabelecer na Alemanha. Eles serão depois os Rothschild, e esses dois times vão se unir e vão causar a desgraça do mundo daí para frente. Isso fica para o próximo vídeo. Até lá.